Hoje eu fiz uma reunião com um cliente e nessa reunião a nossa discussão era montar a house. E aí uma das coisas que a gente sempre fica em dúvida, para você ter ideia, eu sou uma pessoa que, se possível, eu não oriento a montar a house. Por quê? Porque a ideia é valorizar sempre o mercado. Se você é do mercado imobiliário, se você é incorporador e a sua atividade é incorporação e construção, não faz sentido você focar numa estrutura onde a sua finalidade seja a venda em si. Apesar de a sua atividade depender da venda, existe uma especialidade, né? Existe uma necessidade, uma especialização muito maior. A mesma coisa acontece com a incorporação e com a construção, né? Quando você faz. Você pode até perceber o que eu estou falando aqui, que quando você tem um incorporador, muitas vezes eu conheço grandes incorporadores que optam por não ser mais construtores. Ele começa como construtor, migra para a incorporação e depois ele terceiriza toda a construção e não mais opta por construir. Por quê? Porque ele entende que uma pessoa muito mais bem preparada em construção, em técnicas de construção, em conseguir otimizar a obra, transformar os processos produtivos muito mais eficiente, vai ter muito mais qualidade na execução e uma possibilidade de entregar uma obra muito mais econômica, porque é isso que a incorporadora precisa, uma obra econômica com qualidade para que ela tenha margem. Então ele passa a incorporar. Não deveria ser diferente quando a gente fala de venda. Ou seja, se eu tenho um time no mercado que estuda, se capacita, busca cada vez mais as melhores técnicas eficientes para vender e é remunerado com venda, ou seja, eles precisam vender para efetivar o seu salário, porque eu, incorporador construtor, vou me arriscar a montar uma estrutura para fazer o trabalho que o mercado tem. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o mercado não oferece, e aí para você corretor da imobiliária, é o que eu falo, um serviço de qualidade. Então quando o incorporador começa a falar que ele tem que montar uma house, ele provavelmente quando eu ouço ele, eu falo, tem algum conflito aqui. Ou ele não está sendo atendido, a expectativa dele não está sendo atendida, né? E às vezes a expectativa dele está errada, porque ele está usando técnica errada. Então você que é construtor, não adianta só ir para o mercado e montar uma house. Não é só ir lá e montar uma house. Você tem que avaliar se de repente a sua postura, a sua estratégia para aquele mercado seja correta. E às vezes não é montar uma house. Ou se realmente você está levando um impacto no mercado que está te podando, você de repente é de uma praça onde a imobiliária não quer trabalhar, as pessoas não têm qualidade na prestação de serviço, mas mesmo assim, se não tem qualidade na prestação de serviço, se não tem uma estrutura montada para isso, antes de montar a house você pode tentar qualificar o mercado. Eu vejo muitos empreendedores que pretendem ficar no mercado a longo prazo optam até por montar house antes mesmo de tentar testar, montar uma estrutura e fortalecer o mercado. Eu gosto muito de me aproximar do mercado e entender, conversar com um dono imobiliário, conversar com um corretor, conversar com as pessoas que formam o mercado imobiliário e avaliar se de repente não é melhor eu sedimentar esse mercado, ou seja, fomentar o crescimento desse mercado, dando conhecimento, dando instrução, fortalecendo isso para que a ponta fique forte. Porque se eu tiver muita gente forte no mercado, o mercado ficando forte, eu começo a me fortalecer também. Então, a discussão de hoje, ela me botou para pensar, e eu estou compartilhando contigo aqui, quantas pessoas estão por aí montando house ou pensando em montar house desnecessariamente, né? Porque não é só você vir fazer. A house também pode ser uma solução momentânea. Eu acho que não deveria ser uma solução eterna. E se for uma solução que ela vai se alongar muito, talvez seja o que a gente chama de house mista. O que é a house mista? Todo o mercado, ele vende, tá? E eu também tenho uma house. Para quê? Para cobrir a ociosidade. Porque vocês estão de convir comigo. Você que é corretor está vendo esse vídeo, você vai entender. E dono de construtora também. Quando tem lançamento, tem verba de marketing, tem lead gerando, tem o cliente chamando atenção, né? O cliente atento àquele produto, o corretor, a imobiliária, todo mundo quer vender. Quando o produto entra em fase de sustentação, some todo mundo. E a construtora fica refém dos corretores que não vêm. Então aí eu tenho que começar a comprar a sua atenção, corretor. Tem que começar a pagar para você vir. Isso é ruim. A gente se sente ultrajado, a gente se sente ali menosprezado ao ponto, poxa, só na fase boa, só quando tem dinheiro, só quando está todo mundo comendo filé, que eu tenho suporte. Quando eu preciso desse parceiro na fase de sustentação, todo mundo me pede algo em troca. Começa a prestar atenção o quanto o nosso mercado, ele às vezes é promíscuo por conta disso. Porque você vai oferecer um serviço. Não. Você chega lá, muitas vezes o incorporador te procura, e eu já estou falando que eu já vi, já vivi. Você
pede algo em troca em função do que ele está te pedindo. E o seu trabalho é vender e a venda remunera o seu trabalho. Só que muitas vezes você chega e fala assim, entendi, mas se você investir 5 mil de marketing comigo, ou se você me der uma verba X para fazer isso, e muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes esse dinheiro, você sabe disso no imobiliário, não é direcionado só para aquele produto. Você acaba aqui fazendo uma verba para a sua empresa, gerando a divulgação para 100 produtos, tá? 100 estou exagerando, mas para 10 produtos, e aqueles 10 produtos vão gerar para você um resultado significativo, e às vezes daqueles 10 produtos, um produto é do cliente, e aí o cara botou a verba lá e ele não teve nem o feedback sobre aquela ação que você fez. Isso é horrível. E isso é o que gera na cabeça do incorporador, do consultor, a vontade de montar a própria house. Mas muitos não montam porque ele não tem, né, de fato, uma expertise. E aí o que ele faz? Normalmente ou ele pega um cara muito bom no mercado, pinça esse cara e traz para dentro da gestão, e aí já começa um erro e tenta montar a sua própria house. Eu penso que não é assim, não adianta. Tem choque de cultura, esse cara só ele vir para dentro, ou a empresa vai engolir ele e bloquear ele, ou esse cara vai tentar implementar ações que a empresa não vai entender e não vai funcionar. Então, não é simples montar house, exige uma estratégia de alinhamento da cultura da empresa com alinhamento da cultura do mercado. Lembrando, cada mercado, cada praça de trabalho funciona diferente. Se eu for implementar uma ação comercial em São Paulo, não vai funcionar a mesma ação comercial no Rio. Eu tenho que tropicalizar as ações e isso exige você estudar, você ter tempo, você conseguir se relacionar bem, você se associar às pessoas certas, você entender a dinâmica do mercado e por isso, mais uma vez, você precisa de tempo. Então a pergunta sempre é, vale a pena ou não montar house? E a resposta é simples, tá? Depende da velocidade que você quer dar na venda, depende da estratégia de posicionamento do produto, tá? Depende do valor do produto que você vai estar trabalhando. Se você for trabalhar um produto faixa 1, faixa 2, faixa 1 nem fala, né? Vamos falar faixa 2, faixa 3 até. Muitas vezes, se a demanda for alta, não vale a pena a estruturação para você montar a house, né? O próprio corretor, as próprias imobiliárias vão vir atrás de você, mesmo fracionado, porque o mercado tem uma demanda alta e tem uma oferta baixa, então não vale muito a pena. Eu quero montar a house porque as pessoas não estão me dando atenção. Será que o mercado está super ofertado e por isso você não está tendo a atenção? Às vezes entra no momento que você tem que trazer algumas imobiliárias e fazer uma parceria de exclusividade com essas imobiliárias, né? Você pega 2, 3 imobiliárias e fala, olha, só vocês vão vender, porque aí você faz o seguinte, olha, para você eu vou ser fiel com você, então vou formalizar um compromisso de exclusividade com você e eu quero um compromisso maior com você. E aí parte da verba que você iria jogar na sua house ou na sua estrutura para fazer, você joga dentro dessas imobiliárias com o compromisso de vender. Agora, dá para fazer isso com qualquer imobiliária? Não. Você tem que avaliar se ela já teve experiência nesse tipo de lançamento, com esse tipo de gestão, se ela já coordenou lançamento, se ela tem eficiência e resultado nesses lançamentos, porque a partir desses dados você vai tomar a decisão. Não dá para tomar decisão de forma rápida, tá? E aí você vai definindo, peraí, agora eu tentei isso, não deu certo, tentei ir para o mercado uma vez, não deu certo, tentei fazer parcerias com as imobiliárias, não deu certo, aí eu vou montar house. Opa, então deixa eu tentar montar house mista. Como eu falei, a house mista, monta o seu time, bota 5, 6 corretores lá, toma cuidado muito com a remuneração, tá? Eu não gosto, se a gente for falar de house, que a house ganhe mais do que o mercado. Porque, para mim, o mercado é quem determina o seu produto. O corretor também é consumidor. Se o corretor não comprar, o mercado não compra. Então, entenda, mesmo que você monte a house, você vai montar uma house com 20 pessoas, grande, tá? Uma house grande, com 20 pessoas aí. São 20 pessoas apenas para pulverizar a informação do seu mercado e o seu marketing no mercado. Agora, num mercado que às vezes de 20, você tem um mercado que tem 1000 corretores e o seu só tem 20. E esses 1000 não foram treinados, não foram comunicados, não foram capacitados porque você quis fazer uma house fechada e tentar vender só por você. Não adianta, até a sua house tem que aprender que ela tem que trabalhar em parceria. Se essa house for fechada e as pessoas que você colocou dentro dessa house, elas não tiverem credibilidade, não tiverem relacionamento, empatia para gerar conexão, não vai vender. Então você precisa fazer essa associação para antes de criar uma house fechada, que só o seu time vende,
tenta mais uma vez, monta uma house mista, remunera, de repente até inverso, tá? Não gosto desse ponto também, mas é uma possibilidade. Mostra para o mercado que você está pagando melhor por fora do que por dentro, que você está fazendo por dentro a remuneração ali porque você não está tendo suporte suficiente das imobiliárias. A partir do momento que você tiver um suporte de uma boa imobiliária, do bom time, não faz muito sentido para você manter essa house. E lembrando, você que é incorporador, se você só tem um produto, não faz muito sentido você ter house. Por quê? O corretor que está ali, tendo só um produto, ele não tem opção para fazer remuneração. Então, o seu turnover vai ser alto. E aí, você tem que colocar um cara que você vai ter que pagar um FII mensal para esse cara ficar, ou seja, o salário dele, porque senão esse cara não fica lá. Mais uma comissão. Só que muitas vezes o fixo deixa ele confortável demais ao ponto também de não vender. Então, a house, se você tem uma empresa que só tem um produto, pensa bem. Talvez não faça sentido. Agora, se você tem uma empresa que tem 10 produtos ali e você está tendo essa dificuldade, pode talvez começar a pensar nessa house, começar a pensar nessa estrutura, mas lembra do que eu falei. Entenda primeiro o mercado, entenda primeiro o comportamento da imobiliária, por que ela está reagindo assim. Se você é da praça, qual que é a rejeição e por que você está tendo essa rejeição? Né? Se é realmente uma ineficiência do mercado, um mercado desfragmentado, um mercado desqualificado, será que não é melhor treinar o mercado antes, investir dinheiro capacitando? Seleciona, pega 2, 3 imobiliárias, seleciona, dá capacitação para as empresas que te dão atenção, que têm capacidade, que é fácil você saber. O mercado fala, grita o nome das melhores imobiliárias, os melhores corretores, os melhores parceiros imobiliários para você na sua região. Você sabe disso, eu não preciso te ensinar a jogar o seu jogo. Mas vai levando isso até um ponto que você fala assim, realmente eu não tenho opção. Por quê? Porque você vai jogar um jogo que é o jogo da imobiliária, o jogo do corretor, e muitas vezes ela vai pensar, pô, esse cara tem o próprio time, esse cara tem a estrutura dele lá. Eu vou levar meu cliente, se esse cliente não fechar comigo, pode ser que ele vire um lead, ele não fecha agora, e lá na frente esse cara pode dar um bypass em mim, ou seja, pode dar um balão em mim, passar a perna e vender para esse cliente e eu nem ficar sabendo. Mesmo que você seja leal, mesmo que você seja correto, que seja muito claro isso na sua empresa, que você não faz isso, o problema não é o que você faz, o problema é o que as pessoas pensam. E a sua postura está enraizada dentro do mercado. E esse mercado, nós temos, infelizmente, uma imagem de promiscuidade, né, de corrupção, de manipulação, que não deveríamos ter. A falta de uma regulação mais profunda expõe todo um trabalho de intermediação, de negociação, que não deveria ser, não estou generalizando, mas existe, você sabe que existe, e isso impacta você. E se você não levar isso em consideração no seu mercado, muitas vezes quando você implementa a house, eles estão resistindo à dúvida. Entre a dúvida eu fico na minha certeza e não vou fazer, não vou perder esse cliente e eu vou olhar quem eu tenho mais confiança, né? Quem eu gosto, confio e tenho relacionamento e vou levar esse cliente para lá. O cliente que vai para você é aquele cliente que o corretor não tem opção, não tem opção, é só esse produto que serve para essa empresa, então só esse produto serve para esse cliente, então eu vou levar para aquela empresa. Então pensa só quantas pessoas você perdeu que não sabiam que precisavam de determinado produto, o corretor tem a oportunidade de revelar, a opção de revelar e mostrar o seu produto, ele não mostra porque ele acredita que levando para você não vai ser tão eficiente. Ainda mais se você montou house e pagar menos para o mercado, aí esse cara não leva menos para você e você não vai ser eficiente. Enfim, esse é um vídeo que é para ser curto falando de house, espero que tenha elucidado um pouco aí para você o que eu penso sobre house e deixa para mim aqui o seu comentário sobre o vídeo, sobre essa observação de house e fala, faz sentido ou não montar house? Você gostaria ou não de montar house? A gente já faz isso há um certo tempo, eu consigo orientar a sua empresa e consigo orientar a imobiliária, como montar essa estrutura de gestão de lançamento. A gente faz isso com uma certa frequência. E a questão é, em qual momento eu devo montar, em qual momento eu devo estruturar a imobiliária para poder vender mais, em qual momento eu devo treinar o mercado, e é isso que você precisa aprender. Se você gostou desse vídeo aí, compartilha com seus amigos, deixa um like pra gente e não esquece, aciona o sininho aí que você vai receber sempre o conteúdo de ótima qualidade em primeira mão, sempre que postar. Mais uma vez, deixa seu comentário com a gente aqui. Se gostou, tem mais vídeos aí no canal para você estar assistindo.